Olá, nesse vídeo você vai escutar a leitura da Bíblia e posteriormente vamos falar sobre uma reflexão e uma oração. Vem comigo! A lei e o reino de Deus. Os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isso e zombaram de Jesus. Mas Jesus lhe disse: Vocês são o que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde o tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçaram para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. A respeito do divórcio. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete o adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passam para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Mas tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. O que podemos aprender? Em Lucas 16, contém várias parábolas e ensinamentos significativos de Jesus. Vamos falar sobre algumas reflexões. Por exemplo, sobre a parábola do administrador infiel, nós já falamos sobre isso no vídeo anterior. Se você não viu, dá uma passadinha lá para você escutar uma bênção. Falamos sobre a parábola do rico e Lázaro. Esta parábola constata a vida de um homem rico e de um mendigo chamado Lázaro. Ela destaca a importância da compaixão, generosidade e justiça social. Jesus nos lembra que a riqueza material não é um sinal de favor espiritual e que devemos cuidar dos menos afortunados ao nosso redor. Jesus também fala sobre servir a Deus e ao dinheiro. No versículo 13, se destaca que não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Isso nos lembra que devemos priorizar nossa devoção espiritual sobre os interesses materiais. O amor ao dinheiro pode ser uma armadilha espiritual que nos afasta de uma relação profunda com Deus.
Deus aqui não está falando que nós não precisamos nos importar com o dinheiro, até porque vamos lembrar que nós precisamos desse recurso para viver, até para abençoar outras pessoas, tá? Ele só fala sobre o amor maior ao dinheiro. A lei e os profetas, sobre Lucas, a partir do 16. Jesus afirma que a lei e os profetas duraram até João, o Batista. Mas, a partir de então, o reino de Deus está sendo pregado. Isso indica uma transição na história da salvação e destaca a importância de seguir a mensagem de Jesus como a chave para a reconciliação de Deus. E também fala sobre as dificuldades dos fariseus. Este versículo fala sobre como os fariseus, que eram líderes religiosos, zombavam de Jesus por suas palavras sobre dinheiro. Isso nos lembra que a questão da riqueza, justiça, compaixão são fundamentais no ensino de Jesus e não devem ser menosprezados ou ignorados. Falando um pouquinho sobre os fariseus, vamos lembrar que muito mais do que conhecimento literário, nós precisamos aplicar aquilo que Jesus nos ensina. Lembra que Jesus veio aplicando tudo que ele havia falado. Ele mostra com ações, não com palavras, diferente dos fariseus que conheciam a palavra de Deus, mas que não praticavam. Até eram, como se a gente pode falar, podemos dizer que eles eram até irônicos com o próprio Jesus, a palavra viva. Bom, podemos ver também que Jesus nos fala sobre amar ao próximo. Em Lucas, Jesus nos ensina sobre o grande mandamento de amar a Deus e ao próximo. Isso nos lembra da importância de praticar o amor, a compaixão, a empatia em nossas vidas. Devemos buscar oportunidades para ajudar e servir aos outros, demonstrando o amor de Deus por meio de nossas ações. Bom, em resumo, Jesus nos ensina a priorizar nossos valores espirituais, quando ele fala que não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, a compaixão e a justiça social, na parábola de Lázaro e o homem rico, fala sobre a fidelidade nas pequenas coisas, quando Jesus ensina que aquele que é fiel nas pequenas coisas é fiel também nas grandes coisas. Isso nos lembra a importância de sermos íntegros e responsáveis em todas as áreas de nossas vidas, independente do tamanho da tarefa. E lembre-se, queridos, ninguém está vendo, vírgula, Deus está vendo todas as coisas. Fala sobre a busca da sabedoria espiritual. A palavra do homem rico e o mendigo, Lázaro, destaca que a riqueza material não é um sinal de favor espiritual. Devemos buscar a sabedoria espiritual e uma relação profunda com Deus, independente da nossa situação financeira. Lembre-se, Deus está disponível todo o tempo. Ele quer estar próximo de você, da sua família, e Ele só precisa que você dê abertura. Ele está aí, disponível, tá, irmãos? O papel da Escritura. Jesus enfatiza que se as pessoas não ouvirem a palavra de Deus, que são as Escrituras Sagradas, a Bíblia, nem mesmo um milagre as convencerá. Isso nos lembra da importância de estudar e praticar os ensinamentos das Escrituras nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós pecamos por falta de sabedoria, nós erramos por falta de sabedoria da palavra de Deus. Às vezes, a gente precisa entender que, ainda mais nesse mundo que estamos vivendo hoje, cada dia mais é mais necessária, mais urgente a leitura da palavra, a escritura sagrada, ela está aí disponível, glória a Deus por isso. Daqui a um tempo, irmãos, é capaz da gente não ter acesso, isso diz a palavra. Então, vocês precisam estar mergulhados na palavra de Deus, para que a gente não seja enganado. Muitas coisas estão acontecendo porque as pessoas não leem a palavra. Então, por favor, leia, escute, pratique. Se você tem filhos, mostre a palavra para os seus filhos, porque
é um mandamento de Deus, inclusive. Fala também sobre o desafio da ganância. A ganância é retratada como um obstáculo espiritual significativo. Devemos estar cientes do perigo de amar excessivamente o dinheiro e busca por equilíbrio saudável entre nossas necessidades materiais e os nossos valores espirituais. Jesus, ele quer nos abençoar de forma financeira, sim, claro. E ele fica muito feliz. É o que eu costumo dizer na minha célula Kids, que Deus me deu. Se você olhar para as coisas que Deus fez, tudo dele é grande, tudo dele é exagerado. Deus não fez uma árvore, Deus fez árvores incontáveis. Deus não fez um céu pequeno, Deus fez um céu gigantesco, incontáveis estrelas, um universo, tudo sem fim, tudo é muito grande para ele. Então a riqueza para Deus não é o problema. O problema é você achar que a riqueza, ela é um Deus na sua vida, né? Mas claro, a gente não enxerga, nossa, a riqueza é Deus para mim. Não, a gente busca a riqueza de uma forma incansável. E é isso que Deus não se agrada. Até porque Ele pode fazer todas as coisas por você de forma leve. Na palavra de Deus também fala sobre, não em Lucas, mas em outra passagem, e a gente vai falar sobre isso algum vídeo desse aí, que tudo é vaidade, tudo passa. E ele pode dar todas as coisas, mas se a gente focar primeiro nele, se a gente entender a importância, porque uma coisa a gente sabe, né? A morte é certa. Então, se você ficar buscando muitas coisas materiais e tal, que horas que você vai buscar a Deus, a coisa espiritual, a coisa eterna? Porque a morte, né? Depois da morte vem a vida eterna. Então, se você perder muito tempo com as coisas passageiras, o que você vai ter para a vida eterna? Você terá a vida eterna com Deus? Então, reflita nisso, pense nisso. Salve você e sua família. A salvação é individual, mas você tem um papel importante de você mostrar, de você levar a palavra de Deus ao próximo, aos seus filhos, à sua família, aos seus pais, aos seus irmãos, enfim. Faça isso, para que não aconteça que nem o rico, que ficou desesperado com a sua família depois dele ver o resultado. Amém? Então vamos orar? Senhor, nosso Deus querido, obrigada por mais um dia com a sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando cada vida que está escutando essa leitura simples, mas que muda vidas. Em nome de Jesus, entra nas casas, nos corações. Em nome de Jesus, que haja salvação, Senhor. Que essas pessoas possam ser tocadas, impactadas com o seu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Paizinho. Obrigada por cada vida. Amém. Olha, agora eu vou fazer um pedido para que você possa se inscrever no canal, porque sempre tem vídeo sobre a leitura da palavra e a interpretação, orações. Também curte, por favor, e comente, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e aí ele vai mostrar para novas vidas, novas pessoas. E a palavra de Deus, ela precisa ser disseminada, ela precisa ser levada. Então me ajuda nisso aí, por favor. Muito obrigada, Deus abençoe. Só mais um lembrete. Para o YouTube te avisar, você precisa estar com o sininho ativado, tá bom? Então não se